Olá, muito bom dia a todos vocês, que Deus nos abençoe, mais um dia de propósito para a glória de Deus. Estamos aí já chegando na reta final do nosso propósito, mais alguns dias, a gente encerra o nosso propósito de 42 dias para a glória de Deus. Grandes coisas o Senhor já tem feito, tem falado, eu creio que Deus tem falado também fortemente ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu coração. E estamos no dia 33 do nosso propósito. Que bênção, né? 33 dias da porção diária da palavra de Deus, falando aos nossos corações, ministrando, aos nossos corações de uma forma especial, de uma forma leve. E eu creio que você já está compreendendo também o seu real propósito, para o que Deus te chamou para ser, o que Deus te criou para fazer. Há um propósito para nós. E eu creio que você já tem entendido o seu real propósito. O dia de hoje ele fala sobre como agem os verdadeiros servos. Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Marcos, capítulo 10, versículo 43. Vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Mateus, capítulo 7, versículo 16. Servimos a Deus ao servir outros. O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígio e posição. Se há muitas pessoas a servir-lhe, então você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com a mentalidade do eu primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada. Jesus, entretanto, mediu a grandeza em termos de serviço, não de posição social. Deus determina a nossa grandeza pela quantidade de pessoas às quais servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Isso é tão contrário à ideia de grandeza do mundo que já é difícil compreender, quanto mais praticar. Os discípulos debateram sobre quem merecia a posição de maior destaque. E 2000 anos depois, muitos líderes cristãos ainda fazem manobras em busca de posição e proeminência nas igrejas, denominações e organizações para-eclesiásticas. Milhares de livros foram escritos sobre liderança, mas poucos sobre serviço. Todos querem liderar, mas ninguém quer servir. Preferimos ser generais a ser soldados rasos. Até mesmo os cristãos querem ser líderes servos, não apenas simples servos. Ser como Jesus é ser servo. Foi assim que ele chamou a si mesmo. Embora conhecer sua forma seja importante para servir a Deus, ter o coração de servo é ainda mais importante. Lembre-se, Deus o formou para servir, não para ser egoísta. Sem coração de servo, você será tentado a empregar mal sua forma, usando-a para vantagens pessoais. Você também será tentado a usá-la como desculpa, para se eximir de satisfazer algumas necessidades. Deus costuma testar nosso coração, pedindo-nos que sirvamos em modalidades para as quais não fomos formados. Se você vir um homem caído numa vala, Deus espera que você o ajude. Não que diga, não tenho o dom da misericórdia nem o da assistência. Embora não seja dotado para uma tarefa em particular, você pode ser chamado a realizá-la, se ninguém mais com o talento em questão estiver por perto. Seu ministério principal deve ser exercido na esfera de sua forma, mas esse ministério secundário lhe será cobrado na hora e no lugar que se fizer necessário. Sua forma revela seu ministério, mas seu coração de servo revelará sua maturidade. Não é necessário talento especial para, depois de uma reunião, coletar o lixo ou empilhar cadeiras. Qualquer um pode ser servo. Caráter é a única coisa necessária. É possível servir na igreja a vida inteira sem jamais ter sido servo. Você deve ter coração de servo. E como saber que temos coração de servo? Jesus disse:
vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Eles não preenchem o tempo com atividades que possam limitar sua disponibilidade. Querem estar prontos a servir imediatamente quando chamados. A exemplo do soldado, o servo deve estar sempre pronto para cumprir seu dever. Nenhum soldado da ativa se envolve nos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que alistou. Se você serve apenas quando lhe é conveniente, então não é um servo de verdade. O verdadeiro servo faz o que é necessário, mesmo quando lhe é inconveniente. Você está disponível para Deus a qualquer momento? Ele pode estragar seus planos sem que você fique ressentido? Na condição de servo, você não pode escolher lugar e momento para servir. Ser servo significa desistir do direito de controlar a própria agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que precisar. Se ao iniciar cada dia você lembrar que é servo de Deus, as interrupções não lhe irão causar frustração, pois sua agenda será organizada conforme o que Deus planejar para a sua vida. Os servos veem interrupções como compromissos divinos para o ministério e ficam felizes com a oportunidade de servir. Os verdadeiros servos estão atentos às necessidades. Os servos estão sempre interessados em saber como ajudar outros. Quando vem uma necessidade, agarram a oportunidade de auxiliar, exatamente como a Bíblia nos ordena. Sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quando Deus põe alguém em situação de necessidade bem à sua frente, Ele está lhe dando a oportunidade de crescer como servo. Repare que Deus diz que as necessidades de sua família na igreja devem ter preferência, ou seja, não devem ser colocadas no fim da lista de tarefas. Deixamos escapar muitas oportunidades para servir, porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito. Elas passam rapidamente e, às vezes, uma única vez. Você provavelmente terá apenas uma chance de auxiliar aquela pessoa. Então, aproveite a oportunidade. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. John Wesley foi um extraordinário servo de Deus. Seu lema era: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a toda hora que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Isso é grandeza. Você pode começar procurando pequenas tarefas que ninguém mais queira fazer. Faça-as como se fossem grandes trabalhos, pois Deus está observando. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm à mão. O servo não dá desculpa, não deixa para a última hora, nem espera circunstâncias melhores. Nunca diz um dia desses, ou quando for a hora certa. Simplesmente faz o que precisa ser feito. A Bíblia diz: se você ficar esperando por condições perfeitas, nunca realizará nada. Deus espera que você faça o que puder com o que tem, onde quer que esteja. Um serviço imperfeito é sempre melhor que a melhor das intenções. Um dos motivos que impedem muitos cristãos de servir é que eles temem não ser bons o suficiente para servir. Acreditam na mentira de que servir a Deus é somente para as celebridades. Algumas igrejas fomentaram esse mito ao tornar a excelência um ídolo, e isso afastou muita gente talentosa. Você já deve ter ouvido alguém dizer: se isso não pode ser feito com excelência, não faça. Bem, Jesus nunca disse isso. A verdade é que quase tudo o que fazemos é feito de modo deficiente no início. É assim que aprendemos. Na igreja Saddleback, praticamos o princípio do suficientemente bom para usar e abençoar. Deus não precisa de nada perfeito.
Preferimos envolver milhares de pessoas normais no ministério a manter uma igreja perfeita dirigida por uma elite diminuta. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O que quer que façam, os servos devem fazê-lo de todo o coração. O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é, ela precisa ser feita? Você jamais chegará a um estágio na vida em que será importante demais para ajudar nas tarefas simples e humildes. Deus jamais irá eximi-lo do trivial. É parte vital no currículo de seu caráter. A Bíblia diz: se você pensa ser muito importante para ajudar alguém necessitado, está, na verdade, enganando a você mesmo. Você é, na verdade, insignificante. É nesses pequenos serviços que crescemos à semelhança de Cristo. Jesus se especializou em tarefas simples e humildes, que todos queriam evitar. Lavar pés, ajudar crianças, preparar o café da manhã e servir os leprosos. Nada estava abaixo dele, pois ele veio para servir. Não foi apesar de sua grandeza que ele fez essas coisas, mas por causa dela. E ele espera que sigamos seu exemplo. Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. O coração de servo revela-se em pequenos atos, que outros nem pensam em realizar, como quando Paulo reuniu gravetos para acender uma fogueira, a fim de que todos se aquecessem após o naufrágio. Ele estava tão exausto quanto qualquer outro, mas se dispôs a suprir aquela necessidade. Nenhuma tarefa está abaixo daquele que tem coração de servo. As grandes oportunidades estão normalmente camufladas em tarefas menores. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Não busque realizar grandes tarefas para Deus. Tão somente faça coisas não tão grandes assim, e Deus o designará para algo que Ele queira que você faça. No entanto, antes de tentar o extraordinário, procure ser útil no trivial. Sempre haverá mais pessoas dispostas a fazer grandes coisas para Deus que a realizar pequenas tarefas. Existe uma multidão de candidatos inscritos na corrida para a liderança, mas a pista está livre para os que desejam ser servos. Às vezes, você serve de baixo para cima, atendendo os que possuem autoridade, e às vezes de cima para baixo, ocupando-se dos necessitados. Em ambos os casos, você pode desenvolver um coração de servo, se estiver disposto a fazer o que for necessário. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Os servos concluem as tarefas, cumprem as responsabilidades, mantêm as promessas e honram os compromissos. Não deixam um serviço feito pela metade e não desistem quando perdem um incentivo. São confiáveis e dignos. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso. Assumem obrigações de forma casual e então as descartam pelas razões mais fúteis, sem nenhuma hesitação, nem remorso ou arrependimento. Todas as semanas, igrejas e outras organizações são obrigadas a improvisar, porque os voluntários não se preparam, não apareceram, nem mesmo ligaram para avisar que não iriam. As pessoas podem contar com você? Há promessas que você precisa manter, votos que precisa cumprir ou compromissos que precisa honrar? Isso é um teste. Deus está testando sua fidelidade. Se você passar neste teste, você estará em boa companhia. Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Daniel, Timóteo e Paulo foram chamados servos fiéis de Deus. Melhor ainda, Deus prometeu recompensar a fidelidade na eternidade. Imagine como será no dia em que Deus lhe disser: muito bem, empregado bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. A propósito, servos fiéis jamais se aposentam. Eles continuam servindo fielmente por toda a vida. Você pode se aposentar de sua carreira, mas nunca se aposentará de servir a Deus. Os verdadeiros servos mantêm a discrição.
Servos não se promovem nem chamam atenção para si. Em vez de agir para impressionar e de se vestir para fazer sucesso, prestem serviços uns aos outros com humildade. Se foram reconhecidos por seus serviços, eles humildemente aceitam, mas não admitem que a notoriedade os distraia de seu trabalho. Paulo denuncia um tipo de serviço que aparenta ser espiritual, mas não passa de mera simulação, um espetáculo, uma estratégia para atrair atenção. Ele chama isso estar servindo à vista. Servir para que as pessoas fiquem impressionadas com o nosso alto nível de espiritualidade. Esse era o pecado dos fariseus. Eles transformavam o auxílio às pessoas, a generosidade e até mesmo a oração em um espetáculo. Jesus detestava essa atitude e alertou: quando der esmola, não tente se fazer notado. Se agir assim, você não receberá recompensa da parte de seu Pai no céu. A autopromoção e a postura de servo são inconciliáveis. Os verdadeiros servos não agem pela aprovação nem pelo aplauso. Vivem para uma plateia com uma única pessoa. Como Paulo declara, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Você não achará muitos servos verdadeiros entre os que se põem no centro das atenções. Na verdade, isso é impossível, e os verdadeiros servos o evitam. Eles se satisfazem em servir silenciosamente nas sombras. José é um grande exemplo disso. Ele não atraiu atenção para si, mas serviu discretamente várias pessoas. Seu senhor Potifar, o carcereiro, o padeiro e o copeiro de Faraó. E Deus abençoou sua postura. Quando Faraó o elevou a uma posição de importância, José ainda manteve o coração de servo, até mesmo com seus irmãos que o haviam traído. Infelizmente, muitos líderes de hoje começam como servos, mas terminam como celebridades. Tornam-se viciados em atenção, sem tomar consciência de que a luz dos holofotes deixa a pessoa cega. Servindo no anonimato, em um lugar pequeno, você pode se sentir desconhecido e sem valor. Mas ouça, Deus o pôs onde você está com um propósito. Ele conhece o número de fios de cabelo que você tem na cabeça e sabe o seu endereço. É melhor você ficar onde está até que ele decida mudá-lo. Ele o avisará se quiser que você vá para outro lugar. Seu ministério é importante para o reino de Deus. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade como Cristo. Existem mais de 750 halls da fama nos Estados Unidos e mais de 450 publicações do tipo Quem é Quem? Mas você não irá encontrar muitos servos verdadeiros nesses lugares. A notoriedade não significa nada para os servos autênticos, porque eles sabem a diferença entre ser proeminente e ser importante. Existem vários atributos proeminentes em seu corpo, sem os quais você poderia viver. As partes escondidas é que são indispensáveis. O mesmo ocorre com o corpo de Cristo. O serviço mais importante é, em geral, aquele que não é visto. No céu, Deus irá recompensar abertamente alguns de seus servos desconhecidos, pessoas das quais nunca ouvimos falar, que orientaram crianças emocionalmente perturbadas, limparam idosos que sofriam de incontinência, cuidaram de pacientes com AIDS e serviram de milhares de maneiras que desconhecemos. Sabendo disso, não desanime quando seu serviço não for notado. Persista em servir a Deus. Diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes. Força, nada de desânimo. Dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Até mesmo o menor serviço é reconhecido por Deus e recompensado. Lembre-se das palavras de Jesus. E se vocês derem até mesmo um copo d'água frio ao menor dos meus seguidores, porque ele é meu discípulo, serão seguramente recompensados. Mais um dia da porção da palavra de Deus.
Que bênção! Aqui a gente aprendeu como age o verdadeiro servo. Servimos a Deus ao servir o outro. O mais desafiador, muitas das vezes, é sabermos que as pessoas podem fazer e não fazem. Assumem responsabilidades e não cumprem as suas responsabilidades. Eu confesso que às vezes me dá um nó na garganta, porque queremos que seja feito com excelência para Deus. Deus não pede para que seja perfeito, mas muitas das vezes nem o simples eles fazem. E muitas das vezes é até engraçado, né? Nós cumprimos horário no trabalho, na escola, somos pontuais nesses lugares, em festas, em reuniões, mas não temos o compromisso de chegarmos no horário na casa de Deus, de sermos exatos. Tratamos como algo até mesmo muitas das vezes aleatórios, como que der tempo eu vou, se não der tempo eu não vou, chego atrasado mesmo e tá tudo certo. Eu não digo um dia ou outro, teve imprevistos, ok, acontece, mas se temos a responsabilidade de assumirmos no nosso trabalho os horários, por que também não assumimos na casa de Deus? Por que não chegarmos no horário? Por que não nos dedicarmos ao que Deus tem colocado para fazermos? Se Deus ele não é a sua prioridade, você sempre vai achar desculpa e não se esforçará para estar nos cultos, para ajudar as pessoas, porque você sabe que tem quem faça. E aqui Jesus, entretanto, mediu a grandeza em termos de serviço e não de posição social. Não importa a sua posição. Não é isso que Deus está preocupado. Deus está preocupado o quanto você está servindo o outro. O quanto você está disposto a servir. Precisamos nos tornar servos para sermos maiores. E a gente sabe que ninguém quer estar na posição de servir. Aqui a gente viu, corre-se atrás de liderança. Queremos cargos, queremos ser líderes, mas não queremos servir. Não queremos ajudar o próximo. O próximo deixa para o outro que o outro ajuda. Ah, eu não tenho dom. Não é assim que a gente fala? Ah, não é da... Não consigo, não é meu, não tenho esse dom, cada um com o seu dom. Ah, o outro fulano faz. Fulano que tem dom. Fulano tem um dom excelente para isso. Sempre empurramos, sempre jogamos ao outro. E quando na verdade precisamos servir uns aos outros, é isso que Jesus quer de nós. Deus ele costuma testar nosso coração pedindo que sirvamos em modalidades para as quais não fomos formados. Quando vemos alguém caído na rua, Deus ele espera que ajudemos a pessoa. E não que, digamos, não tem o dom da misericórdia nem o dom da assistência, mas que a gente vá ali, estenda a mão, ajude-o a levantar. Quando você descobre a sua forma, revela o seu ministério, mas seu coração de servo revelará a sua maturidade. Não é talento especial para depois de um culto, depois de uma reunião, depois de um trabalho,
A gente coletar lixo, empilhar cadeira, deixar organizado o que precisa organizar. Não precisamos ter currículo, não precisamos ter diploma para isso. Podemos servir, podemos ajudar. Muitas das vezes o que a gente faz? Terminou? Cada um vai embora. O irmão que está responsável por fechar, que se vire. Precisamos ser mais solidários, precisamos ter mais posição de servo. Precisamos servir os outros. Qualquer um pode ser servo. Caráter é a única coisa necessária. E aqui a gente viu que os verdadeiros servos sempre estão à disposição para servir. Eles se colocam à disposição. Está sempre disponível. Você está disponível para Deus a qualquer momento? Você já parou para pensar? Se Deus estragar o plano que você fez, você vai ficar ressentido? Na condição de servo, você não pode escolher lugar e momento para servir. Ser servo significa desistir do direito de controlar a própria agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que precisar. Este é o ato de servir. Quando você tem um plano, mas Deus ele bagunça tudo porque ele quer fazer tudo diferente. Será que você fica ressentido com Deus? Ou você se permite realinhar os seus planos para servir, para fazer o que Deus está te chamando para fazer? Os verdadeiros servos estão atentos às necessidades de cada uma das pessoas. Não passa despercebido. John Wesley ele foi bem claro, dizendo: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a toda hora que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Isso é grandeza. Você não precisa começar por grandes tarefas. Você pode começar com pequenas tarefas. São pequenas atitudes que vai fazer de você servo de Deus. Faça como se fossem grandes trabalhos. Deus ele está observando. Não faça para agradar as pessoas. Faça para agradar o coração de Deus. Faça para que você se torne um servo incansável na presença de Deus. Que você chegue à estatura de um varão perfeito. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que tem na mão. Não fica dando desculpa. Eu não tenho isso, então eu não vou fazer. Eles fazem com o que tem nas mãos. O que você tem nas suas mãos hoje? O que você pode ajudar? O que você pode contribuir? A quem você pode servir? Não espere para amanhã, faça hoje. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. Se dedique a servir. Não faça diferença. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Eles mantêm a discrição. Muitos servos não são reconhecidos, porque eles fazem silenciosamente, eles não querem se aparecer, eles não precisam se aparecer. E Deus ele é bem claro. Que não precisamos ficar falando para os outros o quanto ajudamos, o quanto somos servos. Temos o costume de ajudar as pessoas e queremos ser reconhecidos. Vemos muitas pessoas que ajudam e tá lá no Instagram, postando foto. Ajudei tal família, fiz tal coisa, e assim, e assado. Colocam pessoas em vulnerabilidade. Às vezes acaba até humilhando as pessoas que está recebendo
expondo de uma forma tão triste, que não é porque ela está precisando que eu preciso expor ela. Mas o que a gente faz? Vai lá, tira foto, expõe. Ah, não, mas eu preciso prestar contas. Ah, mas eu preciso colocar para as pessoas poderem ajudar, para as pessoas poderem acreditar, para as pessoas isso, as pessoas aquilo. Precisamos parar com isso de querer ser reconhecidos. Deus, ele vai prover tudo o que cada um necessita. Você precisa de doações para ajudar os outros? Ok, Deus, ele vai preparar. Será que talvez a sua preocupação em provar, será que a sua atitude não está deixando as pessoas com dúvida se realmente está sendo ajudado? Quem necessita? Então precisamos de parar de expor as pessoas, ajudar. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Parar de expor as pessoas, parar de querer ser o centro para receber aplausos, para receber menções de nossa, fulano faz e isso e aquilo. É ajudar de coração, sem querer aplauso, sem querer ser reconhecido. É fazer de coração. Vemos muitas pessoas se aproveitando das situações, querendo promoções, querendo ser reconhecidas, querendo status para dizer, nossa, fulano, você viu que fulano ajuda, que não sei o que, isso e aquilo. Precisamos parar de querer subir o nosso ego. Querer mostrar para as pessoas o quanto somos boas, o quanto servimos, o quanto ajudamos. Muitas das vezes o que está fora não é o que está dentro. Muitas das vezes está ajudando por querer promoção, só por querer reconhecimento. Mas o coração de verdade às vezes não está em ajudar. Às vezes está criticando, às vezes o coração está aquela coisa, tenho que ajudar. Infelizmente vemos muito disso. É triste, mas é verdadeiro. O verdadeiro servo, ele mantém a discrição. Ele não precisa sair falando para todo mundo quem ele ajudou, quem ele deixou de ajudar. Ele não precisa sair expondo as pessoas, porque é humilhante demais. Eu já vi cenas de pessoas simples serem expostas porque estavam ajudando. E a pessoa que está sendo ajudada, muitas das vezes, ela não tem o que fazer. Ela acha que ela precisa aceitar. Por quê? Porque estão ajudando, então ela tem que aceitar fazer aquilo. Mas é triste demais você ver essa situação. É triste demais você ver pessoas sendo expostas numa situação vulnerável, numa situação triste, por meras desculpas desnecessárias. Tem tantos meios de se precisa tanto provar o quanto ajuda, quem ajuda, tem muitas outras maneiras do que você vir diante de uma rede social e expor todo mundo. Eu bato muito na tecla, gente, muito chata para isso. Porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Vi muitas coisas que me deixaram de coração partido. De você ver, como diz, nem tudo que reluz é ouro, realmente. Muita decepção com pessoas. Muita decepção de pessoas se dizerem que ajuda, que isso, que aquilo. E no fundo, acabam, teoricamente, tendo seus proveitos. É muito triste. Prega-se, fala-se bonito, convence-se, mas quando por trás a realidade é outra. É triste demais. Tenha um coração de servo, mas seja discreto.
Não faça por querer aplauso, não faça por querer se aparecer, não faça para ser reconhecido. Ser reconhecido pelos amigos, pelas pessoas, pela família. Não. De nada tem proveito, não vale a pena. Faça de coração, para aquele que necessita, para aquele que realmente precisa. Mas você não precisa expor, você não precisa ficar mostrando, você não precisa ficar falando, viu? Eu fui lá na casa de Cicrano e ajudei ele. Fui eu que ajudei, porque a gente vê muito disso. A pessoa ajuda você uma vez e se você começa a crescer, porque fui eu que ajudei, porque fui eu que emprestei dinheiro, porque fui eu que fiz isso. A pessoa quer se engrandecer, quando na verdade o que? Você ajudou, ela se estabeleceu e é mérito dela que ela está conseguindo. Você ajudou? Ok, ótimo, você foi um canal de bênção para ajudar a estruturar e seguir. Mas o que acontece? Queremos aplausos. Ele tá lá porque fui eu que coloquei. Fui eu que consegui aquele serviço para ele. Fui eu que fiz tal coisa para ele. Sempre o eu. Então precisamos diminuir os nossos eus. Faça de coração. Não interessa se ele vai crescer mais que você, não interessa se ele vai ser melhor que você, não interessa a posição que tá. Apenas faça. Obedeça o que Deus te chamou para ser obedecido. Faça a sua parte. Deus, ele vai cuidar do resto. Mas a pessoa não ajuda. Mais aquilo, mais não sei o quê. Faça o que Deus colocou. Ajude. Estenda a mão. E Deus, ele vai fazer o restante. O que cabe a nós, nós precisamos fazer. Deus não vai fazer o que é missão nossa. O que é da nossa particularidade fazer. Deus, ele vai fazer o que é a parte dele. E se ele nos capacitou com dons, com habilidades para fazer certas coisas, precisamos fazer. Deus não vai fazer por nós. Ninguém vai fazer por nós. Temos dons e habilidades únicos, exclusivos. E precisamos fazer com excelência. Seja no simples, seja no pequeno, mas faça de coração. Faça sem querer aplauso, faça sem querer ser reconhecido. Busca-se tanto ser grande, ser conhecido, ser famoso. O maior de todos é Deus. O maior de todos é Deus. Sirva de todo o teu coração. Obedece a palavra de Deus. Seja um servo incansável. Seja um servo fiel. Seja um servo discreto. Seja um servo que faça igual qualquer tarefa com dedicação. Seja um servo que faz o melhor com o que tem na mão. Não espere a melhor oportunidade para fazer. Não espere você ter muito para você fazer. Faça com o que você tem. No pouco. O tema de reflexão de hoje é: sirvo a Deus quando sirvo os outros. O versículo para memorizar é: se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados. Está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 42. E a pergunta para meditar é: qual das 6 características dos verdadeiros servos é mais desafiadora para mim? Que você possa responder para você mesmo. E você possa se identificar. E ver qual característica dos 6 verdadeiros servos é desafiadora para você. Faça de coração. Faça por Deus. Faça para Deus. E Ele vai te recompensar. Que Deus nos abençoe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais um dia, Senhor. Por todas as bênçãos que o Senhor nos concede, ó Pai. Por nos ensinarmos, Senhor, a ser verdadeiros servos. De uma forma, Senhor, simples, honesta, de forma discreta, mas que possamos fazer de todo o nosso coração.
Fortalece-nos, ó Deus, fica conosco, abençoa o nosso dia, abençoa tudo o que formos fazer, ó Pai, que seja direcionado por Ti. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus os abençoe, Deus os fortaleça. Uma sexta-feira extraordinária, debaixo da graça de Deus, repleta de bênçãos, de conquistas. E que Deus, assim, nos fortaleça. Fale fortemente ao seu coração. Cada dia mais, você sinta a presença de Deus e você se coloque na posição de servo, a fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fiquem com Deus, Deus os abençoe, um forte abraço a todos vocês, beijo grande no coração e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Até mais!